Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 18, vamos ler do verso 15 ao verso 30. Lucas capítulo 18, do verso 15 ao verso 30. A palavra do Senhor nos diz assim: O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Porque você me chama bom, respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade: ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filho, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado a Deus pela tua santa palavra que foi escrita, preservada, e ela chega até os nossos dias. Que nesta manhã, ó Deus, nossos corações, as nossas mentes estejam voltadas a compreender a tua vontade, a compreender o teu querer. Ajuda-nos, ó Deus, acima de tudo, a colocar a Tua palavra em nossos corações e em nossas vidas. E ao sairmos daqui, ó Deus, possamos realmente viver esta palavra nesses dias. Capacita-nos assim, ó Santo Espírito, no poder do nome de Cristo Jesus. Amém. É inquestionável que nós estamos vivendo um conflito e uma transformação dos valores e dos padrões morais dentro da sociedade. É inquestionável isso. Hoje, fazer o certo parece ser errado. E parece que fazer o errado parece ser certo. Eu li essa semana uma matéria em que uma integrante da Câmara de Deputados dizendo que vai fazer um projeto de lei para pequenos furtos, para que as pessoas não sejam punidas por pequenos furtos. Se as pessoas não são punidas por pequenos furtos e por pequenos equívocos, o grande resultado será ainda pior mais adiante. E nós vemos ainda estarrecido como que a nossa justiça hoje, ela não é uma justiça de fato parcial, ela tem pesos e medidas diferentes para aqueles que são ricos e poderosos, diferentes para aqueles que são humildes. O Senhor Jesus, Ele ensina uma maneira diferente de se viver, e eu acredito nesse processo e nesse desafio que o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos. Eu não acredito que, de fato, o melhor para a nossa nação e para as nações no mundo seja uma mistura de religião e poder.
essa experiência nós vivemos no passado e não foi satisfatória, e ao contrário, muitos religiosos se corromperam e a igreja, ao invés de praticar a verdade, praticou a injustiça e de uma maneira muito pior. Então eu não acredito que a nossa nação precisa ser de fato uma nação num cunho de uma religião e de um pressuposto teórico, de evangélicos, de pressuposto teocrático. Eu não creio nisso. Mas eu creio sim, como o Senhor Jesus Cristo. Eu creio no poder que existe em homens e mulheres que têm um coração transformado pelo reino de Deus, transformado pelo poder de Deus. Nisso eu creio. Por isso eu creio na igreja. Por isso eu creio no valor de trabalhar dentro de uma igreja local. Por isso eu creio na providência desse Deus em nos sustentar e nos dar condições de fazermos diferença. E fazermos diferença neste mundo, para mim, não é ocupar poder, não é sairmos pelas ruas e mostrarmos que nós somos poderosos e que nós vamos passar com um grito de guerra, uma marcha de guerra, e todos que estiverem ao redor vão ouvir a nossa procissão e vão dizer assim: olha, esse pessoal é efetivamente sério e honesto. Eu não creio nisso. Eu creio verdadeiramente na realidade e no poder que existe quando homens e mulheres vivem os valores do reino de Deus. A nossa luta, a nossa batalha, ela não é política ideológica. A nossa batalha, ela é na santificação. Não esqueça isso. Na santificação. E santificação significa você entender que você é separado deste mundo. Você não vive conforme este mundo vive. Você não vive na imoralidade deste mundo. Você não vive na corrupção desse mundo. Você não vive nos desvalores deste mundo. Mas você entende que você foi comprado pelo sangue precioso de Cristo Jesus e que isso então te redimiu dos teus pecados e de tuas culpas e fez com que você se posicionasse agora como uma pessoa separada deste mundo corrupto e vil. E agora você buscando a Deus, você busca viver então pela pátria celestial. Você busca viver pelo reino de Deus, aonde Deus reina, aonde Deus age, aonde Deus sustenta, aonde Deus está reinando e reinará para toda a eternidade. E o texto que nós lemos aqui em Lucas, nós vemos duas situações muito simples e que Jesus traz para nós de uma maneira bem clara e bem simples, como podemos viver este reino. A primeira situação, ele diz e ele compara então que o reino de Deus, para se viver, precisa se viver com um coração de criança. Ele repreende aos discípulos porque estavam impedindo as crianças de se aproximarem de Cristo Jesus. Jesus pega uma criança e diz: se você não tiver um coração como o de uma criança, você não entrará no reino de Deus, ou você não faz parte do reino de Deus, ou você não está entendendo o que é o Evangelho de Cristo Jesus. O que Jesus está nos ensinando nesse exemplo é no sentido de que a criança ela é totalmente dependente dos seus pais. A criança ela é totalmente dependente do cuidado externo, da provisão externa. A criança não tem conflito se amanhã vai ter comida ou não vai ter comida. A criança não tem preocupação se amanhã ela vai ter uma roupa ou não vai ter uma roupa. A criança não está preocupada se amanhã eu vou ficar doente, eu vou piorar ou se eu vou melhorar. O coração que Cristo está nos ensinando a ter é um coração que seja totalmente dependente de Deus. É esse coração. Não é um coração de ingenuidade. Não é isso. Como criança, não quer dizer que você tem que ser ingênuo em relação à vida. Não é isso.
Mas ele está dizendo que o nosso coração precisa ser totalmente dependente de Deus. E isso é tão categórico no texto que a expressão em seguida vem logo da expressão de um homem rico que se aproxima e fala: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eu preciso comprá-la com os meus modos, com o meu costume, com o meu dinheiro? Eu preciso comprar esta bênção? Eu preciso seguir o critério da religião, as 7 semanas de Daniel, os 21 dias de Noé, o manto de Eliseu? Eu tenho que seguir essas coisas? Não é isso. Ele está dizendo aqui para nós de uma maneira muito simples, que uma pessoa que estava vivendo dentro de um rigor religioso, estava tentando se justificar ou se auto-justificar pela sua conduta. Querido irmão e querida irmã, nós podemos nos considerar privilegiados por não termos trilhado um caminho, talvez, hediondo, de crimes, de drogas. E nós podemos agradecer a Deus porque talvez nós não tivemos esse processo de experimentação em nossa vida, ou Deus concedeu sabedoria aos nossos pais para que nós não nos enredássemos por este caminho. Agora, isso não difere e não nos torna melhores do que essas pessoas que estão aí hoje perambulando na cidade, aqui em Goiânia, ali na Marginal Botafogo, onde é a nossa Cracolândia, ou lá no Vietnã, mais abaixo lá na Avenida Goiás, onde o bairro ali se chama Vietnã, onde as pessoas estão deitando uma por cima da outra e usando drogas, consumindo drogas o dia e a noite. Ali se encontram pessoas, ali já foi encontrado pessoas, jovens, ricos, de classe média, de classe alta. Ali já foram encontradas moças ricas, de classe média, de classe alta. Ali já foram encontrados médicos, ali já foram encontrados advogados, ali já foram encontrados magistrados. Porque o que nos difere, queridos irmãos, é um valor. E esse valor que nós temos, ele vem por uma graça de Deus em nossas vidas. Ele não pode ser adquirido, e ele não podemos achar que é a nossa força e a nossa competência que nos dá essa graça. Não é isso. É graça, é favor imerecido, é presente dado pelo céu às nossas vidas. A segunda realidade é justamente isso que Jesus está dizendo. Aquele homem, ele estava se auto-justificando porque ele se achava uma pessoa de uma cultura melhor, ele se achava de uma raça superior, ele se achava de uma pessoa porque ele tinha bens para fazer o que ele queria sobre a face da terra. E Jesus diz para ele: isso não tem valor nenhum no reino de Deus. Jesus não está condenando a riqueza, não é isso que Jesus está condenando. Jesus está condenando o coração por trás da riqueza. Que tipo de coração é esse? É um coração de uma criança que entende que tudo que vem, veio da mão do Senhor, o nosso Deus? Ou é um coração que ainda está se auto-justificando, se auto-aceitando? A sociedade humana cometeu os maiores crimes de atrocidades da humanidade, justamente porque existem pessoas, existem pessoas que se acham melhores do que as outras. No reino de Deus, não. No reino de Deus, não. Para entrar e participar deste reino de Deus, nós precisamos assumir a nossa declaração de que nós somos incompetentes. Incompetentes para herdar o reino de Deus, incompetentes para viver no reino de Deus e incompetentes para amar como Cristo amou. Nós somos incompetentes. Nós não temos condição de receber essa dádiva pelo nosso agir e pela nossa força e pela nossa capacidade. E esse é o grande problema da humanidade. E esse é o grande problema das pessoas. Se auto-justificarem, se auto-acharem que podem e que são melhores do que qualquer outra pessoa.
E, queridos, isso me lembra de um episódio que aconteceu na minha vida. Uma vez eu saí da minha casa, nós morávamos lá na Vila Luci. A Vila Luci é ali atrás da faculdade Anhanguera. E nós frequentávamos a primeira igreja batista de Goiânia. Eu saí da minha casa para ir ao culto. Era um culto de quarta-feira. Então eu saí da minha casa, entrei no ônibus, e o ônibus estava cheio, eu estava em pé. De repente chega uma pessoa por trás de mim. Eu não sabia quem era. A pessoa vem e pega na minha mão. Eu olhei assim, achei estranho aquilo, com a aparência de uma mulher. Eu olhei, dei mais alguns passos adiante, a pessoa veio atrás de mim. E eu olhando, eu falei, pronto, vou ser assaltado hoje. E a pessoa, eu comecei a ficar ressabiado, né? Aí eu fui perto da porta, e a pessoa ficou ali me olhando. Aí, na primeira oportunidade que teve para descer, eu desci do ônibus. Desci do ônibus, pronto, aqui dá para sair correndo e chegar lá na igreja. Aí eu desci e a pessoa desce atrás de mim. Aí eu começo a andar rápido, a pessoa está andando atrás de mim rápido. Aí eu resolvi correr. Eu corri e a pessoa correu atrás de mim. Eu falei, meu Deus do céu. A hora que eu cheguei lá na porta da primeira igreja, estava o meu amigo, pastor também, pastor Jorge. Ele olhou, ele viu, Carlos, que foi que você... Ele me chamava de Carlinhos. Carlinhos, por que você está tão branco? Aí eu falei assim, cara, aquele cara está me seguindo ali, ó. Aí ele olhou, virou e falou assim, nossa, é um travesti, cara, você viu? Eu falei assim, não sabia que era. Aí passou pela igreja, passou pelo outro lado da rua, aí virou, aí o Jorge virou e falou assim, vamos lá falar de Jesus para ele. Eu falei, então vamos, porque o Jorge é um guarda-roupa, forte, naquela época ele era mais forte ainda. Eu falei, então vamos, com você eu vou. Fomos andando, chegamos lá, aí o Jorge falou, chama ele. Eu falei, oi. Aí parou, olhou, eu falei assim, olha, eu não sei o que você estava querendo, mas eu sei que tem alguém que quer uma coisa muito especial para a sua vida. Aí eu falo, Jorge. Aí o Jorge foi e falou João 3,16 para ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu... Fala agora, Carlos. Aí eu fui falando, virei e falei assim, então, você quer aceitar Jesus Cristo? Aquela pessoa começou a chorar no meio da rua. Aí virou e falou assim, quando eu te vi no ônibus, eu vi que você brilhava diferente. Aí ele falou assim, eu quero esse Jesus que você está falando. Eu falei, então vamos para a igreja. Ao chegarmos na igreja, imagina, culto de quarta-feira, todos olharam para nós. Porque era uma pessoa muito bem trajada, mas o aspecto era tranquilamente identificado. Nós fomos, sentamos, aí chegou um irmão atrás de nós, bateu no Jorge, vem cá. Aí foi lá fora e perguntou, o que está acontecendo aí? Por que vocês trouxeram aqui para dentro? Aí o Jorge explicou, daí virou assim, então tá, eu vou lá falar para o pastor. Foi lá e falou para o pastor pregou, fez uma mensagem evangelística naquela quarta-feira, porque quem conheceu o pastor Vanderlei, José Álvares, sabe que não tinha uma pregação que ele não terminava sem fazer um apelo. Não importava o culto, o casamento, fúnebre, aniversário, todas as celebrações que colocava ele para falar, ele sempre perguntava, quem hoje quer aceitar Jesus Cristo? Hoje pode ser o seu último dia e Deus está te dando essa chance. Aquela pessoa levantou a mão e perguntou, e agora? Eu falei assim, agora nós vamos lá na frente que o pastor vai orar por vocês. Aí o pastor orou por ele e passou o tempo, nós terminamos ali, entregamos um Novo Testamento para aquela pessoa, e ele foi, pegou aquele Novo Testamento e falou, o que eu tenho que fazer? Perguntou a última vez que nós nos falamos. Ele falou, o que eu tenho que fazer? Aí nós falamos para ele, leia a Bíblia, leia este Evangelho.
e isso vai mudar a sua vida. Eu estava fazendo o meu curso de seminário em São Paulo e voltei para Goiânia 2 anos depois. Aí eu estava na rodoviária de Goiânia. Aí eu desci na rodoviária e estava indo para um ponto de ônibus para pegar o ônibus para ir para minha casa. Aí quando eu estava lá, vem uma pessoa, um homem, com uma mulher e um bebê no colo. Aí ele olhou para mim, ele virou e falou assim: você é o Carlos, lá da primeira igreja? Aí virou e falou assim, eu falei, sou. Eu não reconheci, porque não estava mais com o cabelo comprido, não estava mais com as próteses, não estava mais com as unhas. Ele virou e falou assim: aquele dia mudou a minha vida. Aquele dia mudou a minha história. Eu não consegui frequentar aquela igreja, mas eu fui para uma Assembleia de Deus. Lá eu conheci a minha esposa. Eles me ajudaram, eles pagaram as minhas cirurgias. E hoje eu estou aqui, hoje eu sou um homem liberto para a glória do Senhor Jesus. E estou fazendo o seminário. Eu falei, glória a Deus. Dá um glória a Deus, igreja. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida, não é bebida, não são festas. O reino de Deus não são bênçãos que a gente quer receber e a gente conquista. O reino de Deus não são templos, o reino de Deus não são carros novos, viagens. O reino de Deus não são curas maravilhosas, espetaculares. O reino de Deus é corações transformados em Cristo Jesus. Amém, igreja? Isso é o reino de Deus. Coração que olha para dentro de si e reconhece e começa a chorar. O que criança faz? Criança só chora, né? Chora porque está com fome, chora porque fez caca, chora porque está com a dor e a gente não sabe onde que está essa dor, chora porque quer dormir, chora porque não quer dormir, e chora, de tudo quanto é jeito está chorando. Quando não está chorando, a gente está esperando um momento que vai começar a chorar. Eu não sei se os seus filhos foram assim, mas os meus eram assim. E a maioria das pessoas que eu conheço era assim. Eram poucos momentos que não choravam. Mas eles choravam porque eles tinham a certeza de que aquele que estava escutando o choro deles iria suprir a necessidade deles. É disso que Jesus está falando sobre o reino de Deus. É disso que ele está dizendo. Que o reino de Deus são pessoas que têm esse coração que depende totalmente de Deus, que tem satisfação plena em Deus, que compreendem que existe uma nova vida com novos valores. Mas como que eu vou viver esses novos valores? Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que nós vivemos e nos movemos. Nós não estamos aqui para ser cobradores fariseus hipócritas que ficam apontando o erro dos outros. Nós estamos aqui para tentar, de uma maneira especial, nos quebrantar diante de Deus e reconhecer quem é Deus. O restante desse evangelho de Lucas, nós vamos ver que entre episódio, e todos os episódios que nós vamos ver daqui sucessivamente para frente, nós vamos ver que o que Jesus está ensinando é arrependimento, humildade, quebrantamento, santificação. Como que nós vamos ser santos? Querido irmão e querida irmã, nós não fabricamos santos. Não fabricamos santos pela nossa força, pelo nosso método, pela nossa didática. Não existe isso. A única maneira de ser santo diante de Deus é você se quebrantar diante dele. É você entender que este mundo não tem prazer melhor do que Cristo Jesus. Amém, igreja? Qual que é o prazer da tua vida? O salmista falou, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei a razão, é ali que o Senhor está, é ali que está a alegria da minha alma.
Eu tenho visto crentes nesse tempo que perderam a alegria do Senhor, a alegria de ter Deus, a alegria de experimentar Cristo Jesus em suas vidas. E a minha conclusão é que nunca de fato experimentaram, apenas tocaram um pouquinho de uma fagulha, e enxergaram de um pouquinho de uma fagulha, como Pedro aqui diz: Senhor, então o que a gente faz? Eu achei que eu estava no reino, eu achei que eu estava te servindo, eu abri mão de todas as coisas e estava te seguindo aqui, Jesus. É isso que Pedro diz aqui, isso. Eu estava te seguindo, fazendo o que o Senhor pediu, fazendo o que o Senhor falou, então eu também não sou digno. E Jesus diz para ele: Pedro, enquanto a tua alegria não for completa em mim, Pedro, enquanto a tua vida não for completa em mim, Pedro, enquanto você ficar criando algum tipo de falso ídolo, algum tipo de alguma coisa no seu coração, você não está no reino de Deus. Sonda a tua alma hoje, querido irmão, querida irmã. Sonda o teu coração, a tua vida hoje. Olha para dentro de si. Seja sincero com você hoje diante de Deus e pergunta para si se de fato a tua alma se preenche de Deus, se a tua alegria é o Senhor, se a tua satisfação é você olhar para Deus e falar assim: Deus tem me sustentado, Deus tem me guardado, Deus tem me suprido. Às vezes a gente olha para esse texto e fica pensando aqui no negócio do buraco da agulha. Aí tem autor que fala que era uma porta que tinha em Jerusalém. Então, para a pessoa passar, ela tinha que desfazer dos seus tesouros para que pudesse entrar, porque era muito pequena aquela porta. Então não daria para entrar com os camelos, com os animais e as coisas que estavam carregando. Outros autores acham que pode ser uma comparação realmente estapafúrdia de Jesus, em termos de comparação. Mas não perde o foco do texto, não perde o foco da experimentação que Jesus quer para nós. O foco do texto é o teu coração. O teu coração é como de uma criança que depende de Deus. O teu coração é como um coração que se satisfaz no Senhor. A comparação é essa de Jesus. A necessidade do reino é essa. Queridos irmãos, eu quero dizer para você que nessa manhã, nesse dia, nessa hora, neste lugar, que o melhor para a tua vida e o melhor para a tua alma e o melhor para a tua família é Jesus Cristo. Não tem nada neste mundo que possa te dar a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Não tem nada neste mundo que possa fazer com que você experimente um amor radical e profundo como o de Cristo Jesus. Não há nada que isso possa de fato preencher a tua vida, que isso possa de fato ressignificar a tua história, que isso possa de fato te levar a descansar em Cristo Jesus. O hino antigo fala sobre isso, descansando no poder de Deus, descansando no poder de Deus. Fala isso para a tua alma hoje, fala isso para o teu viver hoje. Descansa, ó minha alma, em Cristo Jesus. Daqui para frente o mundo vai piorar cada vez mais. Já não estão respeitando as igrejas. O pastor então nem respeita, não falam nada, e quando falam mal. Não estão respeitando mais as escrituras. Não estão respeitando as escrituras. O livro mais antigo da humanidade, o registro mais confirmado pelos arqueólogos, não estão aceitando. Estão proibindo dentro das escolas. Nas escolas municipais, estaduais, não se comemora mais Dia dos Pais, Dia da Mãe.
é o dia da família. Nós estamos sendo cada vez mais atacados. Agora, o que eu e você não podemos é nos conformar com este mundo. Não podemos. Eu não consigo viver sem Cristo Jesus, e você? Eu não consigo viver, acordar, abrir meus olhos e agradecer a Deus pela oportunidade da vida. Eu não consigo fazer nada na minha história sem Jesus. E uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses dias, queridos irmãos, muito nesses dias, que até as coisas que a gente acha ruim, até as lutas que a gente acha que não vai ter fim, até as situações que a gente entende que, poxa, eu não precisava passar por isso, até nessas coisas, o amor de Deus vai nos surpreender de uma maneira maravilhosa. Então, queira ser surpreendido por Deus. Eu me lembro um dia, a Soraya saiu cedo para trabalhar e a Aninha devia ter 6 para 7 anos. Essa mocinha que falou aqui hoje na abertura. E de repente ela começou a chorar. Aí eu peguei e pensei, a fralda. Mas a fralda estava seca e ela estava chorando. Aí eu pensei, o que será que ela está sentindo? Aí coloquei a mãozinha, fui ver se era febre. Não senti febre, eu coloquei, tentei acalmar ela e ela não se acalmava. Aí eu fui para a sacada, fiquei balançando nela e ela chorou. Aí o choro foi mais intenso. Eu fui ficando preocupado com aquilo. A minha mãe me ajudava, a minha mãe chegou em casa. A minha mãe viu o choro da minha filha, a minha mãe virou e falou assim: nossa, Carlos, ela está sentindo dor. Eu falei, o que você acha que é, mãe? Está doendo aonde? Eu olhava para ela e falava, filha, o que eu vou fazer? Coração de mãe é um negócio, irmãos. Você que é pai, aprende que coração de mãe, essa relação é um negócio misterioso. A Soraya liga, Carlos, o que está acontecendo? Eu falei, a Aninha não parou de chorar desde que você saiu. Aí ela falou, não, então eu vou para casa. Eu falei, mas fala com ela. Eu coloquei o celular no ouvido da Ana. A Soraya falou com ela, não sei se você lembra desse dia. 6 meses. Ela sempre vai corrigir. A sua esposa tá vendo? É igual. Sempre. Ela não presta atenção, depois fala, você falou isso? Não, eu falei não. Queridos, na hora que ela ouviu a voz da Soraya, ela parou de chorar. Aí eu parei e cheguei a uma conclusão. A minha filha estava com saudade. E eu pensei, que saudade é essa? Essa saudade acompanha cada um de nós aqui. É a saudade do Éden. É a saudade das coisas estarem plenamente no controle de Deus. A saudade do dia que a gente vai se encontrar triunfantemente com Cristo Jesus. Mas pastor, eu ainda não experimentei, como eu posso sentir saudade? Aí Tomás de Aquino, ele fala justamente isso, que a gente tem um vazio dentro de nós que só Cristo pode preencher. Então, talvez hoje você veio aqui e você está chorando igual minha filha, e você nem sabe por que você está chorando. E você nem sabe por que você está olhando para a tua vida, que deve estar boa, ou deve estar razoavelmente boa, ou deve estar com alguns problemas, ou deve estar com algumas dificuldades, eu não sei, mas uma coisa eu sei, Deus conhece esse teu coração.
E Ele te ama. E assim como o choro da minha filha foi curado por ouvir a voz da mãe, Deus está ouvindo o seu choro. E um dia você vai ser totalmente curado por Ele. Amém? Quantos creem nessa palavra? Então diz assim: eu quero receber a verdadeira cura, a verdadeira libertação. Jesus é essa cura, é essa libertação. É Ele que precisa ser a razão da nossa vida. É Ele que tem que nos preencher com tudo, de tudo, com tudo. Não deixa nada substituir Jesus. Tua profissão, os teus ganhos, nada disso. Isso é bom a gente ter essas coisas. Eu lembro da minha formatura, foi um negócio legal, é bom essas coisas. A viagem que a gente fez, isso é bom. Mas a maior alegria da minha vida foi conhecer Jesus, viver com Jesus. Eu queria terminar citando o Catecismo Maior de Westminster do século XVI, 1639, que aqueles nossos irmãos reformados disseram assim: a finalidade da vida é conhecer a Jesus e se satisfazer nele eternamente. O verdadeiro coração de um discípulo é o coração que conhece a Jesus e se satisfaz nele. Feche os teus olhos agora, fala com Ele. Ele vai te preencher nessa manhã, e que ao sair daqui a gente possa viver para Ele, a gente possa confiar nele. E assim como Jesus fez uma mudança tão incrível na vida daquele rapaz alguns anos atrás, esse Jesus quer fazer esse milagre na sua vida hoje. Quer te preencher e quer te satisfazer, como nada neste mundo vai te preencher e te satisfazer. Mas Ele pode, e Ele vai te satisfazer, e Ele vai te sustentar. Não fica achando que está difícil demais. Não, chora para Ele, coloca diante dEle, limpa a tua alma, limpa o teu coração, confia nele, ouça a voz dEle, deixa a voz de Jesus te acalmar, deixa a voz de Jesus te preencher, deixa a voz de Jesus trazer a paz que excede todo entendimento. Deixa Cristo hoje entrar na tua vida verdadeiramente. Não fique querendo conquistar e fazer as coisas na tua força. Rende-se a Cristo Jesus, confia nele. O mais Ele vai fazer na tua vida e na tua história. Amém. Senhor, que a Tua palavra venha encher os nossos corações, que a Tua palavra venha nos transformar, que o nosso coração seja de fato como um coração de criança, que a nossa vida seja se desfazendo dos nossos despojos de valores que idolatramos nesta vida, e que de fato o Senhor seja a verdadeira razão do nosso viver, a verdadeira alegria da nossa vida, a verdadeira paz do nosso viver. Se alguém entrou aqui hoje desesperado, angustiado, se alguém entrou aqui, ó Deus, sem saber para onde as coisas estão indo, que hoje, ó Pai, que o Teu Espírito Santo dê o descanso a cada alma, a cada viver neste momento, Senhor. Que o Teu Espírito possa visitar cada vida aqui nesta hora. Daqueles que hoje estão querendo um pedaço da fé, dessa paz, de experimentar deste amor, de experimentar da Tua graça,
de compreender, ó Deus, da alegria celestial, de entender o Teu reino, de entender o Teu poder, de entender os dias que está atravessando, de entender que o mal ele não vai perdurar, ele vai chegar ao fim. Que hoje, ó Deus, o Senhor renove, que hoje o Senhor encoraje, que hoje, ó Deus, o Senhor possa realmente, ó Deus, preencher a nossa alma, o nosso viver, e que os nossos olhos vejam o Senhor, e que a nossa vida veja o Senhor, e que o nosso coração veja o Senhor, e se renda ao Senhor, e confie em Ti, ó Santo Deus. Toma as nossas vidas nesta manhã, Senhor, que nós saiamos desse embaraço de vida religiosa, que nós saiamos, ó Deus, desse embaraço de achar que este mundo tem alguma coisa boa para se oferecer, e que a nossa alegria seja o Senhor, e que a nossa vida seja estar em Ti, e que a nossa andar seja ouvir a Tua voz e seguir o Teu caminho. Que esta seja a nossa vontade, ó Santo Espírito. Gera em nós esta verdadeira vida, a verdadeira vida que está no nome do Filho Jesus Cristo, a verdadeira vida que está em sermos livres das nossas culpas, livres do nosso pecado, livres da nossa falta de fé, da nossa incredulidade. Livra-nos, Senhor, e limpa-nos, ó Deus, limpa-nos com o poder do Senhor, com o sangue do Teu Filho. Vem, Senhor, sobre nós nesta manhã e faz vida nova aqui, Senhor. Faz brotar, ó Deus, os rios de água viva nos corações. Faz, ó Deus, sair de nós, ó Deus, fé, amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, Senhor. Faz sair de nós, ó Deus, o jorrar do Teu reino por onde formos. É assim que eu te clamo nesta manhã, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.